Graças a Deus, estamos aqui reunidos em nome do Senhor e vamos ver se eu consigo chegar ao fim, porque a voz de vez em quando falha e espero que realmente o Senhor me ajude, confio no Senhor e vai ajudar. Bom, os irmãos dirão, mas eu já reparei que realmente está aqui um monte de gente, desculpem a expressão, um monte de gente, todos muito afetados, não sou eu. E portanto, não, irmãos, o Senhor vai nos ajudar, a todos nós, de acordo com as necessidades que cada um tiver. Nós confiamos em Deus e portanto, vamos adiante, com coragem. Eu preparei esse sermão mais curto que o costume, para que ele possa ser mais objetivo e também para que eu possa chegar ao fim mais depressa. Aconteceu há muitos anos, num maravilhoso dia, possivelmente de primavera. Por todas as partes havia alegria, beleza, flores, corações alegres, mas havia também, por outro lado, uma grande tristeza, uma enorme dor. Porquê? A causa de tristeza que enchia os corações de muitos naquele dia estava no facto de que a sua mais valiosa esperança se tinha dissipado. O seu melhor amigo e mestre havia sido crucificado. Nada pior do que isto lhes poderia ter acontecido. Então, dois homens que seguiam por um caminho e que manifestavam uma profunda tristeza, que lamentavam os acontecimentos recentes, sentiam uma tristeza enorme. Sentiam realmente que alguma coisa lhes faltava e que não sentiam aquela alegria, aquele gozo que deveriam sentir e que queriam realmente sentir. Aqueles homens manifestavam uma profunda tristeza, lamentando os acontecimentos recentes, e por isso agora eles estavam de volta à sua terra, de regresso à sua vida anterior. A experiência daqueles dois homens era a mesma que muitos experimentam e cujas causas são as mais variadas. Por exemplo, o negociante que perde o seu capital, o lavrador que perde a sua colheita, aquele amigo que se vê enganado por quem ele considerava ser o seu melhor amigo, a esposa que vê o seu lar convertido num inferno por causa da infidelidade do seu marido, ou os pais que sepultam seu filho pelo quanto tanto se orgulhavam que tinham depositado nele toda a sua esperança. Amados irmãos, com certeza que todos nós já fizemos planos que fracassaram. Já sofremos algumas derrotas. Possivelmente todos nós já vimos desfolhar muitas das mais belas flores e perdemos algumas das obras ou trabalhos que muito nos custaram. O que invade os nossos corações? Desânimo, abatimento, tristeza. Então pensamos em lutar, pensamos em trabalhar, resistir, mudar a nossa forma de sentir, de continuar em frente e esperar. Neste sentido, onde alguém se possa encontrar em determinado momento da sua vida, alguém se junta a nós, nos acompanha
e procura comunhão com nós, Jesus, o Cristo. Somente no Senhor Jesus encontramos consolo, encontramos alegria, encontramos gozo, apesar de tudo que possa acontecer, apesar de todas as coisas que possam magoar-nos. Cristo não nos abandona por causa dos nossos fracassos, da nossa debilidade, mas nos repreende com amor. Como repreendeu, entre parênteses, estes dois homens que caminhavam por aquela estrada. Em Lucas 24, 25, temos as palavras do Senhor: honestos e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. O Senhor tem prazer em nos acompanhar, irmãos. Jesus sempre tem procurado os tristes, assim como o Pai os procura, porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e vivificar o coração dos contritos. Quantas vezes o Senhor está tão perto de nós e não nos apercebemos da sua presença? Quantas vezes nos esquecemos por causa de uma determinada amargura, de um determinado problema, de uma determinada doença, de uma determinada situação na vida? Quantas vezes nós nos esquecemos quão perto o Senhor está de nós e não nos apercebemos da sua ilustração? Não nos apercebemos da sua comunhão, da sua presença, do seu amor, da sua companhia. O Senhor, irmãos, não tínhamos dúvidas que o Senhor se interessa pelos nossos problemas. Ele se interessa por todos quantos são dignos dele. Falemos aos outros de Cristo e logo o Senhor Jesus estará entre nós. Qual foi o tema da conversa de Jesus quando ele se juntou àqueles que iam para Emaús? O tema da sua conversa foram as Escrituras. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ele nos faz entender a sua palavra, compreender a sua aplicação em nossas vidas, e os seus planos nunca falham. Precisamos confiar, de ter fé em Deus, de crer no poder maravilhoso de Jesus, de crer no quanto Ele nos ama e quão interessado está em nós, de crer que realmente Cristo está sempre presente na vida de cada um de nós. Ele nos faz entender a sua palavra, compreender a sua aplicação em nossas vidas, e os seus planos nunca falham. Podemos ter a certeza, irmãos. Jesus sempre se tem valido das Escrituras para tudo isto. Ele aponta as Escrituras. Ele vai-nos recordar o que a palavra do Senhor diz. Sob a influência daquela companhia e prática, reviveu a alma daqueles dois homens. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, porque Jesus continuou com eles nesta caminhada, e sentou-se nele numa casa onde entraram. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mais tarde, recordando aqueles acontecimentos e a palavra de Jesus, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Finalmente, irmãos, eles viram que aquela mesma aparente derrota, a morte de Jesus, era o maior triunfo
e a sua tristeza se transformou em grande gozo e com fé e esperança foram reavivados. Bastou este encontro de Jesus com eles. Bastou Jesus partir o pão quando estavam a comer. Bastou realmente as palavras de Jesus citando passagens que naturalmente eles conheciam, para que o seu coração se alegrasse, para que o seu coração se transformasse, para que toda a sua vida, toda a tristeza, todo aquele acontecimento se transformasse, porque agora estava ali na frente deles Jesus, o Cristo, Jesus vivo. A companhia de Jesus produz sempre este efeito. Aviva o fogo da fé, renova a esperança que há na fé, dá novos ânimos para o trabalho e para a luta. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Transformou a vida daqueles dois homens. Transformou a alegria em tristeza. Transformou a mudez deles em testemunho. Cristo estava vivo. Cristo estava ali. Cristo ressuscitou. Cristo era a sua esperança, a esperança de todos. E a esperança estava ali, em Cristo Jesus ressuscitado. Quantas vezes, irmãos, nós sentimos este calor da presença de Cristo em nossas vidas? Numa determinada situação em que nos encontramos, num determinado momento de tristeza, num determinado momento, sei lá, mesmo até de desespero, quando sentimos este calor invadir o nosso coração, pelo facto de nós esquecermos tudo e pensarmos nas promessas de Deus e pensarmos nas palavras de Jesus. Aconteceu uma vez connosco, de tal modo que mudou tudo. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Portanto, aquela vontade de falar de Jesus, aquela vontade de trabalhar para Deus, para Jesus, foi renovada por causa de que Jesus estava vivo. Quantas vezes temos sentido este calor? Lendo a Bíblia, orando, conversando com um irmão, falando a outros do Evangelho, etc. E porquê? Porque Cristo está presente. Não duvidemos, irmãos. Cristo vive e Ele está presente em cada um de nós para nos alimentar, para nos fortalecer, para reavivar a nossa fé, para nos fazer ganhar força, coragem, confiança e nos fazer lembrar das promessas de Deus para todos nós. Portanto, amados irmãos, busquemos sempre a comunhão com Cristo, o seu calor, o seu conselho, a sua orientação, etc. Teremos a Cristo sempre junto a nós, dentro de nós, pensando nele, escutando, pedindo-lhe que nos acompanhe, que nos guie. E Ele quer fazer todas estas coisas. Ele nos quer animar, Ele quer fortalecer a nossa fé. Ele nos quer ajudar a cumprirmos, a que cumpramos com as nossas obrigações como cristãos, a que anunciemos aos outros de que Ele vive, de que Cristo está vivo. O fogo que Jesus acende em nossos corações não se apaga com o tempo, nem com os erros, nem com os desenganos. A presença de Jesus Cristo em nossa vida dará sempre calor e iluminará nossas vidas, o nosso caminho, nas noites mais escuras, nas noites mais sombrias, mais frias da nossa vida. Todos nós temos naturalmente
recordação de momentos difíceis da nossa vida, de momentos em que a esperança parece que se evaporou, em momentos em que a dúvida nos assaltou, em momentos em que realmente nos sentimos tão desanimados, tão tristes, que nos apetecia acabar com tudo. Mas quando pensamos em Jesus, quando pensamos no amor de Jesus por nós naquela cruz, quando pensamos que o Senhor Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos vida com abundância, irmãos, quando pensamos que Deus não mente e que Deus está aí para nos consolar através da sua palavra, não deixemos de ler as Escrituras, não deixemos pensar nas promessas de Deus, não deixemos pensar em tudo quanto Jesus fez por nós, para que possamos sentir o mesmo gozo que sentiram aqueles dois homens que iam a caminho de Emaús, quando a palavra de Jesus soou, quando realmente Jesus abençoou o pão. E essas coisas mais, a vida voltou para o corpo daqueles homens, que parece que estavam completamente rendidos, completamente destroçados, que tudo tinha acabado para eles. Jesus é realmente toda a nossa força. Jesus é tudo quanto nós precisamos. A presença de Jesus Cristo em nossas vidas, repito, dá sempre calor, ilumina o nosso caminho nas noites mais escuras, mais sombrias e mais frias da nossa vida. Não duvidemos, irmãos, não duvidemos. Busquemos sempre a Jesus e Ele está aí. Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga. O Deus que é a nossa salvação. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga. O Deus que é a nossa salvação. Não duvidemos, confiemos no Senhor. Ele nos ajuda nos momentos mais difíceis, nos momentos mais escuros, nos momentos mais tristes, nos momentos mais difíceis. O Senhor está aí para levar a nossa carga, para nos ajudar. Não duvidemos, irmãos. Vamos em frente. E sintamos a alegria de sermos filhos de Deus, de sermos discípulos de Jesus, e esse gozo tremendo de termos a certeza que Jesus vive. E porque Ele vive, nós vivamos. Viveremos. Nós vamos viver. Se não perdermos